Bom, vamos falar agora sobre medição de temperatura com Arduino, utilizando o nosso sensor de temperatura, o LM35DZ. A ligação feita aqui é bem simples, né? Tenho aqui a alimentação positiva e negativa do Arduino. Tenho aqui o meu LM35DZ. A pinagem dele é o pino 1 ligado ao positivo, o pino 3 ligado ao negativo, e o pino do meio, o pino 2, ele é ligado ao negativo através de um resistor de 100K, e logicamente, como ele é a saída de sinal, ele vai ligado aqui no Arduino no pino A0, né, analógico 0, para fazer leitura dos dados provenientes desse sensor. Lembrando que ele converte temperatura para tensão. Então, a cada 10 milivolts, a gente tem 1 grau de temperatura. De tal forma que se eu tiver aqui 173 milivolts, por exemplo, na verdade eu estaria medindo a temperatura de 17,3 graus. Aqui no programa, primeiro sketch, ele vai mandar para mim a informação diretamente para minha porta de monitoração aqui na porta serial, né, o meu monitor serial. Então ele mede a temperatura ambiente, a cada 1 segundo ele vai incrementar esse valor lá no meu monitor serial. Então ele tem aqui o pino do sensor é o 0, o valor lido começa com 0, temperatura 0, starta serial, né, inicializa serial. Perdão. Depois ele faz a leitura da porta analógica, ele converte aqui esse valor recebido em temperatura, então ele pega 5 volts, divide por 1023, que é o range, tá? Que dá 00488, que é a precisão do conversor analógico digital, pega o valor lido, multiplica por isso, então eu tenho a temperatura. Temperatura vezes 100, né, para converter milivolts diretamente para graus Celsius. Cada 10 milivolts, né, a gente tem 1 grau Celsius. E aí, põe na serial a temperatura atual e na mesma linha coloca qual é o valor da temperatura. Dá um delay de 1 segundo, faz novamente esse loop, né, enviando esses dados lá para a minha porta serial, e eu posso ver isso no monitor serial. Muito fácil seria também converter esse valor de temperatura que vem aqui em graus Celsius, né? Converter isso para Fahrenheit, tá? Então é muito fácil, é só colocar a formulinha de conversão de graus Celsius para Fahrenheit, e eu poderia imprimir isso também, né? Junto aqui, temperatura em graus Celsius e temperatura em Fahrenheit. Então, modificação bem simples. Vamos mandar esse sketch lá, né, esse programinha para o Arduino, que atualmente ele está com Blink. Está recebendo. Ok, recebeu. Já deve estar mandando a informação a cada 1 segundo para o meu monitor serial. Então eu vou abrir o monitor serial. Aí está o monitor serial e ele está lendo a temperatura e colocando para mim os valores, né, a temperatura atual e os valores. Uma precisão muito boa, né? Chega a medir aqui, né, a temperatura em graus aqui e os milésimos também, né? Bom, é isso. Então esse primeiro programa é para você ver a temperatura via, né, o monitor serial. Vamos para a segunda parte, que é para ver essa mesma temperatura, só que agora num display de cristal líquido, via IC2. Então vamos montar aqui o nosso circuito, bem simples também, e vamos ver como é que isso funciona para o display de cristal líquido. Vou dar um pause e aí a hora que tiver montado eu volto novamente com o vídeo.
Muito bem, então eu já fiz a ligação aqui do nosso display de cristal líquido, tá? Ele ainda não está inicializado, não mandei o sketch ainda, mas é o SDA e o SCL, né, ligados no pino 4 e 5, né, e mais alimentação. Então isso é um display de cristal líquido, né, utilizando aqui um breakout board aqui de comunicação I2C, né. E agora eu vou mandar o segundo sketch, que na verdade ele é bem parecido, mas agora tem as funções, né? Tem que acrescentar aqui a biblioteca Wire, a biblioteca Liquid Crystal para IC2, né? Perdão, I2C. Tem que inicializar o meu display de cristal líquido, tá? Inicializando aqui também, né? O display, dizendo que ele tem backlight, limpando o display, inicializando a comunicação serial. E aqui no loop ele manda, né? Ele também faz a conversão, divide aqui por 1024, precisão, vezes 5000, calcula em milivolts, divide por 10, né? Converte para graus Celsius, tá? E aqui limpa o display, coloca o display na posição linha 0, coluna 0, tá? Imprime Celsius, né? O valor em Celsius, depois imprime aqui já a conversão para Fahrenheit, tá? E fica fazendo isso a cada 1 segundo, ele mostra uma nova leitura no display. Então, vamos mandar esse sketch lá pro Arduino. Deu um erro aqui. Só faltava aqui o meu comentário nessa linha, tá? Então vamos ver aqui, primeiro compilar e depois a gente manda pro Arduino. Ok, compilou e agora a gente manda lá pro Arduino e vamos ver se começa a aparecer aí a temperatura no nosso display de cristal líquido. Ok, recebeu e aqui a gente já tem a temperatura. Não sei se está dando para ver corretamente aí, deixa eu dar uma verificada aqui no vídeo. Tá, pode ficar um pouco fora de foco ou, né, com muita luminosidade, tá? Então não sei se está dando para ver aí. Espero que esteja dando para ver. Diminuir um pouco a luminosidade aqui para tentar ficar melhor. Não sei se dá para ver realmente, tá? Tem um probleminha aqui. Dá reset. Para iniciar. Ok. Tá, teve uma má conexão ali. Então é isso. Espero que tenha ajudado aí pelo menos a parte de verificação de como utilizou LM35DZ e como se faz, né, a medição de temperatura e indicação de temperatura no display e também no próprio Arduino na comunicação serial. Bom, aqui é um complemento da aula do nosso projeto de termômetro, porque realmente não deu para ver no vídeo, né? Então aqui eu tirei o backlight, eu comentei aquela linha de backlight, tá? Não sei se agora dá para ver ali a nossa temperatura em Celsius e Fahrenheit. Aumentar um pouco a luminosidade aqui. Espero que agora dê para ver um pouco da temperatura aí, né? Dos valores de temperatura.
tá? No display, sem o backlight.